Quando nós chegamos no local e vimos a situação do carro, ali já, como desse um estalo em todo mundo. Não, essa ocorrência aqui é uma ocorrência que a gente vai precisar de muito cuidado. Os primeiros momentos ali, as primeiras horas de um acidente que envolve uma pessoa desaparecida, nós temos que esgotar as possibilidades. Nesses casos de emergência, nós lutamos contra o tempo. De emergência aqui no local e olha só essa imagem fortíssima de um veículo que caiu hoje aqui no Rio Berabinha. A vítima pode ter sido ejetada do veículo, talvez em um momento de impacto. A gente viu que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou lá neste momento, às 8 horas, quase 20 minutinhos, você acompanhando ao vivo esta notícia. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros deram início agora à busca por essa mulher dentro do rio. Início de uma história dramática. A mulher desaparecida é a Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos. E a prioridade do Corpo de Bombeiros, das autoridades nesse momento, é encontrá-la viva ou morta. Ela com o namorado haviam passado o dia à tarde em uma confraternização com amigos no bairro Jardim das Palmeiras. Quando foi por volta de 2 horas da manhã, eles saíram e foram para casa do namorado dela. Lá eles conversaram um pouco e logo em seguida ela foi para casa sozinha mesmo. Mas infelizmente ela não chegou lá. A gente está vendo aqui a dificuldade dos militares para ter acesso ao ponto exato onde o carro caiu. E aqui pelo caminho, o que eu estou vendo aqui? Destroços do veículo. Aqui tem parte do para-choque. Vocês estão vendo aqui parte do para-choque do veículo, que possivelmente deve ter batido bem aqui nesse ponto onde há algumas árvores. E essas árvores foram sendo quebradas tanto pelo impacto do veículo e também pelos militares para terem acesso a essa região, até mesmo para tentar um possível resgate. Essa ocorrência chegou para a gente como se o solicitante tivesse ouvido um barulho de pedra na água, né? Um barulho de algo caindo na água no Rio Berabinha. Esse solicitante, ele mora num dos prédios ali da margem oposta do Berabinha, no bairro Daniel Fonseca. E aí foi uma ocorrência muito característica, porque ela chegou, essa informação, né, ficou muito vaga, muito dispersa. O que seria uma coisa batendo na água, né? Raiar do dia, nossa equipe já foi para lá, nós optamos por adentrar nas águas do Rio Berabinha, e aí foi que nós utilizamos a roupa seca. Nós conseguimos ali adentrar e fazer esse mergulho. Então, os militares eles foram passando mesmo, tateando a mão ali no fundo do rio e foram fazendo as buscas submersas. A atividade de mergulho, principalmente de busca de cadáver, é muito capciosa, ela é minuciosa, porque nós temos algumas informações, mas ninguém sabe ao certo onde o corpo está. Estamos todos tristes, esperando que já aconteça o desfecho disso, né? Porque a pessoa ficar assim, a gente não sabe onde é que está. É impossível a gente não se envolver, sabe? Eu costumo colocar meu coração, por mais que eu tenha um autocontrole para passar a notícia, eu sinto que ali tem uma mãe por trás, um pai, no caso dela o padrasto, o namorado, filhos. Todo esse cenário que a gente presenciou, cada passo a passo, cada conversa com as pessoas envolvidas e com quem também tinha interesse
de solucionar esse caso, choca a gente, toca muito. A gente fica consternado, a gente fica emocionado, a gente quer que tenha uma solução. Inclusive, a todo momento a gente falava o seguinte: há chances de encontrá-la com vida. Essa era a nossa esperança também. Eu estava olhando aqui, ó, nas águas desse rio, e a gente fica meditando, né? Pensando, será que o mistério vai ser resolvido aqui nessas águas? O que será que aconteceu? Será que a Tatiane está bem nesse momento? Qual é a resposta para esse caso tão estranho? Infelizmente, terminamos aí o segundo dia de busca sem nenhuma novidade. Milagre existe, a gente espera que ela seja encontrada com vida. O carro foi levado pela perícia da Polícia Civil. E até agora, gente, nada, absolutamente nenhum vestígio de Tatiane. Infelizmente, a suspeita é que, de fato, estejamos falando aí de mais uma morte causada por um acidente. Um vídeo feito por câmeras de segurança que joga luz aquelas dúvidas que tinham onde exatamente o carro havia caído. As imagens das câmeras de segurança confirmam que, de fato, naquele dia, houve um acidente por aqui. O que é que está por trás desse acidente? Tatiane passou mal? Tatiane teve algum problema? Ela estava acompanhada com alguém no veículo? São muitos questionamentos que os familiares têm nesse momento e que precisam de respostas. Sempre tratando, né, a Tatiane como uma vítima, não como um corpo, não como um óbito declarado, até porque a gente tinha muitas dúvidas ainda que pairavam ali na cabeça de todos, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu, nós não tivemos testemunha que presenciou o acidente, então essa dúvida, essa interrogação de onde estaria a vítima, e quando a gente passa o serviço sem conseguir responder essa pergunta, é angustiante. Os casos de afogamento que nós atendemos, que nós vamos ali atender, mesmo não sendo o local exato, sempre existe uma testemunha que vê, olha, bombeiro, a minha amiga, a minha irmã, o meu irmão, o meu cunhado, ele foi visto a última vez ali, eu vi ele ali. Aponta, tem essa questão da incerteza, mas a gente consegue ter algo mais concreto, um fato concreto. O caso da Tatiana trouxe essa dúvida. Será que existe essa possibilidade dela estar viva por ter conseguido sair? Agora, pensando tecnicamente no afogamento, aí nós tínhamos a certeza de que se ela submergiu no rio, não haveria possibilidade de encontrá-la com vida. Quinta-feira, o quarto dia aí do desaparecimento da Tatiane, essa mulher de 40 anos, mãe de 3 filhos. Família sofrendo, amigos sofrendo, desesperados aí em busca de respostas e com o passar do tempo as esperanças ficando cada vez mais escassas. A gente segue acompanhando os próximos passos dessa história que segurou a atenção não só do Triângulo Mineiro, como de todo o país. Ângelo levantou cedo para mais um dia de buscas. À beira do rio Uberabinha, todo o equipamento é preparado. Pela correnteza, muitos desafios. Desde o início da semana, o Serralheiro de Uberlândia tem se juntado a equipes de buscas pelo rio à procura de Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos. Logo depois da onde caiu o carro, tem uma corredeira, né? Então ali tem muita pedra, só que é um lugar que eu já conheço, que eu já tinha descido de caiaque e assim, e eu vi que eu podia ajudar de uma certa forma, como se fosse um outro instrumento que o Corpo de Bombeiro não tinha, né? Que é o caiaque, é você poder escorregar até em pedra, entrar debaixo das árvores. Então, assim, através do caiaque você tem um contato maior com o rio, porque esses caiaques de hoje, eles batem em pedra, volta, é um plástico bem forte, então você tem condição de estar em lugares, muitas vezes, que às vezes o bombeiro não consegue ir. Aí eu pensei mais nisso, de ser mais uma ferramenta
de apoio. Uma das estratégias do caiaqueiro é aquela lá, ó. Vai passando nas margens do rio e vai tentando de alguma forma, nos pontos mais escondidos, buscar alguma pista da mulher desaparecida. Não é um trabalho fácil, mas ele consegue, porque o caiaque dá essa facilidade e a experiência que ele tem também. A gente sabe os perigos do rio. Eu tinha muita esperança, né? Infelizmente. 23 de janeiro, segunda-feira, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros encontram um corpo feminino na usina dos Martins. E ao que tudo indica, este corpo pode pertencer a Tatiane. Uma das buscas mais difíceis feitas pelo Corpo de Bombeiros. É óbvio que todos torciam para um outro desfecho. Mas, infelizmente, Tatiane está morta. No domingo eu estava de plantão. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, recebemos o chamado junto ao Corpo de Bombeiros de que havia sido localizado um corpo. E imediatamente já veio no coração, né? É muito possível que seja ela, porque era o curso do rio. Realmente era a Tatiane. A gente chegou no local, o Corpo de Bombeiros havia acabado de tirar o corpo da água. Foi uma cena muito triste de se ver. Eu, particularmente, preferi ficar de costas. Eu fiquei muito emocionada. O rio Uberabinha aqui nessa região tem em torno de 7 a 10 metros de profundidade. E tem bastante galhada e a água, além de ser muito poluída, ela tem uma grande velocidade de descida aqui no leito do rio. Foi extenuante, né? O emprego dos militares. A gente tinha um percurso do rio muito grande, eram 15 quilômetros. Com a intensificação das chuvas, né, nesse período nosso, faz com que o volume das águas e a velocidade da correnteza esteja muito elevada. Esse percurso aí foi percorrido de uma forma mais rápida, o que ocasionou dela não ter ficado em alguma galhada, algum remanso ou alguma queda d'água. A gente precisa ressaltar uma coisa muito importante, o trabalho desses militares que não descansaram durante todos esses dias. O dever, ele foi cumprido parcialmente, né? Sempre que a gente vai para uma ocorrência, a nossa expectativa é conseguir, né, se fosse um acidente, conseguir mobilizar a Tatiana, levar para o hospital e no hospital entregar ela com sinais vitais e com sinais vitais estáveis e com a possibilidade de vida. Eu acho que essa é a ocorrência em que o bombeiro tira 10, em que a gente consegue fazer o nosso papel da melhor forma possível, né? Quando nós passamos o serviço sem encontrá-la, e aí quando a última guarnição foi na represa do Martins e encontrou a Tatiane, infelizmente, né, ela já tinha descartado aí qualquer possibilidade de vida, então a gente encerra a ocorrência com a sensação de dever cumprido, mas não é na totalidade, né? Não é o que a gente queria, não é o que a gente esperava. Foi o que a gente conseguiu, mas o status quo, a melhor ocorrência, o desfecho é outro. Realmente é um alívio para a gente, né, que passamos uma semana sem saber o paradeiro da Tatiane, né? E a gente, de certa forma, alivia um pouco o coração da gente, a gente tem encontrado a Tatiane, né? A gente não tem dúvida que foi realmente um acidente, não tem outra hipótese. Ela tem 3 crianças, uma criança de 10 anos, uma de 16 e uma de 18. A Tatiana, ela, no período de direito, formando agora no final do ano, né? Criou esses filhos com muita luta, né? Muita dificuldade, né? O mais difícil de tudo que o bombeiro faz, e é uma coisa que eu ainda não consegui, a receita certa, a receita de bolo para conseguir fazer isso, é comunicar um óbito. Fazer um rapel, fazer
um mergulho, descer 10, 15 metros de profundidade, fazer um rapel no edifício muito alto. Tudo isso a gente tem um manual, mas comunicar um óbito não existe. Ninguém nunca me ensinou, acho que nunca vai me ensinar, né? E eu posso viver toda a minha carreira e eu acho que quando eu tiver que comunicar um último óbito na minha profissão, eu ainda não vou saber a forma certa de fazer. A gente é forjado mesmo, desde quando entra na corporação, né, para atuar nos momentos que quem vai nos chamar está passando o momento mais difícil da vida da pessoa que está solicitando a nossa ajuda. Não somos fortes o tempo inteiro, né? Nós temos sentimentos, mas eu acredito que nós somos forjados mesmo aprendendo aos poucos a trabalhar nessas adversidades. Ela muito jovem, 40 anos de idade, tinha sonhos, tinha planos, e é isso que a gente pensa, né? Com os 3 filhos dela, ela tinha muito para viver ainda. Então foi uma tristeza muito grande noticiar o início e o fim, mas eu estava lá. Então é uma experiência que eu vou levar para sempre. Não tem jeito de não pensar nisso com o coração.